Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer um exercício, né, de aplicação para o caso da sapata com carga excêntrica, tá? Vou ver se eu consigo. Pronto, ampliação aqui. Então nós vamos pegar um caso semelhante ao que a gente fez lá para o caso da sapata com carga centrada, né? Vamos pegar um pilar de 40 por 25, tá? Vamos fazer uma sapata para ele, né? Uma fundação direta, e esse pilar está solicitado por um esforço normal, né, de compressão de 600 kN. Tem um momento longitudinal, essa dupla seta aqui, né, 90 kN vezes metro, flexionando aqui na direção dos 40 centímetros do pilar, e 60 kN vezes metro na outra direção, né, na direção dos 25, que é a direção que a gente chama de direção transversal. Por isso que é ML e MT, né, conforme essa nossa notação aqui que a gente tinha adotado aqui nos slides teóricos aqui, ok? O solo tem uma tensão admissível de 200 kPa, certo? Também acho que foi semelhante ao que a gente fez passado. E nós vamos fazer uma sapata que tem um FCK de 25 MPa. Vamos lá. Primeira etapa é verificar a tensão no solo, tá? E aí nós vamos querer, porque esse nosso exercício aqui é um exercício em que eu vou querer que a sapata fique, que o solo fique inteiramente comprimido, né? Que a seção inteiramente comprimida. Para isso é que é necessário que a carga, né, caia dentro do núcleo central de inércia, né, da seção em contato com o solo, né, conforme está essa figurinha aqui que a gente viu também aqui, né? Então vamos fazer uma sapata retangular. Então a carga vai ter as suas excentricidades, que nós vamos já calcular, e ela tem que ficar dentro dessa figura aqui, que é o núcleo central de inércia, esse losango, né, como a gente viu, e no máximo, no extremo, nessa linha aqui, que é o limite, né? Então é isso que nós vamos verificar. Então, o primeiro passo, a gente calcula as excentricidades, tá? O que é a excentricidade? É o momento dividido pela carga. Então, excentricidade longitudinal, momento longitudinal 90 dividido por 600, 0,15, 15 centímetros, né, na direção longitudinal. E na outra direção, transversal, 60, que é o momento, dividido por 600, dá 0,10. Então, 10 centímetros na outra dimensão. Então, num plano, num quadrante aqui, né, LT, a gente tem, então, o ponto de aplicação da carga está a 15 centímetros aqui no eixo longitudinal e 10 centímetros no eixo transversal. Então, é preciso que a linha do núcleo central de inércia aqui no limite passe por ele, né? Ela pode passar mais aqui fora, né, ou pode passar aqui no limite, né? Então, na hora que você define aqui a linha do núcleo central de inércia, você sabe que isso aqui é o AS sobre 6 e isso aqui é o BS sobre 6. O AS é a dimensão longitudinal da sapata, né? E o BS é a dimensão transversal da sapata, como a gente já tinha convencionado. Bom, então como é que a gente resolve isso? Nós temos duas incógnitas, então, né, sempre no problema, que é o AS e o BS. Mas é conveniente, né, se for possível, adotar a mesma retangularidade para a sapata, né, que ela seja igual a do pilar, ou seja, a relação entre as dimensões da sapata, que seria o AS vezes o BS, né, tem que ser igual ao AP vezes menos o BP, são as dimensões do pilar. Dimensões do pilar é 0,40 longitudinal e 0,25 transversal. Então, vamos manter essa mesma diferença de 15 centímetros, né, 0,15, para as dimensões da sapata também. Com isso a gente tem alguns ganhos, né? Depois lá na frente, na questão também da condição de sapata rígida, etc., vai ser interessante atender a essa condição. Bom, então com isso a gente fica que o AS, né? Depois aumentar um pouquinho mais essa. Pronto, então o AS ele vai ser igual ao BS mais 0,15, tá? Mais 15 centímetros. Por isso a gente encontra uma relação entre AS e BS. Aí agora nós vamos usar aquela equação do núcleo central de inércia, né, que a gente viu. Que é essa equação aqui, ó, né? Então, a relação que vai existir entre o ET e o EL, que são as excentricidades, né? Quando essa igualdade aqui é satisfeita,
porque o ponto está é exatamente quando o ponto está na linha do núcleo central de inércia. Se a excentricidade T for menor, né, que é o que está pedido aqui, significa que o ponto está dentro da região do núcleo central de inércia. Tá? Então o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando, a gente já conhece o ET e o EL, que foi o que a gente calculou, e nós vamos atrás de um valor de BS, né, de forma que seja atendido, porque a gente está pretendendo examinar a situação limite, né, para fazer a menor sapata possível, né. Então no limite, para ela estar totalmente comprimida, ela estaria aqui justamente na linha, portanto é quando a igualdade é satisfeita. Então ficaria menos BS, o AS que está aqui embaixo a gente escreve como sendo BS mais 0,15, tá? Vezes 0,15, que é a excentricidade longitudinal, mais BS sobre 6, tá? Então essa equação aqui. Bom, essa equação aqui a gente está vendo, ela vai se transformar numa equação de segundo grau, tá? É isso que a gente está vendo aqui agora, né? Então vai ficar, depois dos desenvolvimentos, né? Fica BS ao quadrado menos 1,35, então, menos 1,35 BS menos 0,09 igual a zero, né? Essa é a equação de segundo grau, que resolvida dá uma raiz real, né, positiva, que é o que interessa para a gente, igual a aproximadamente 1,41. Então, o BS precisa ser 1,41 no mínimo, né, para que a sapata fique totalmente comprimida, para aquela situação de excentricidades que a gente viu, né? Está propondo aí. Então, vamos adotar uma coisa mais simpática aqui de execução. Vamos fazer um BS igual a 1,45, tá? Consequentemente, somos mais 15 centímetros, nós vamos ter uma S igual a 1,60, tá? Então, ficaria definido. Essa seria a sapata, né? Que deve conduzir a um valor de posição de excentricidade da carga na linha prática ou muito perto da linha do núcleo central de inércia, né? Então vamos dar uma checada quanto é que seria a excentricidade transversal máxima admitida numa sapata com essas dimensões. Então agora nós já conhecemos as dimensões da sapata, então fica menos 1,45 sobre 1,60, né? Estamos usando essa equação de novo aqui, tá? E portanto fica menos 1,45 sobre 1,60 vezes 0,15 mais 1,45 vezes dividido por 6, né? É o BS sobre 6. Então isso dá 0,11. Significaria o quê? Que a excentricidade transversal tem que ser menor ou igual a 0,11. Quanto é que é a excentricidade transversal? 0,10. Beleza. Então, com essas dimensões, a sapata vai ficar com a tensão, a área vai ficar totalmente comprimida, né? Então, vou ter exatamente o que? Essa situação aqui, né? Nós vamos ter um prisma de tensões com as 4 tensões maior do que zero. Particularmente o sigma 4, que é a mínima, né? Ok? Ela vai estar teoricamente próxima de zero aqui, por quê? Porque o ponto está já perto do núcleo central de inércia, ok? Bom, vamos prosseguir. Bom, então vamos fazer agora ver se a outra condição, né, é atendida. Qual é a outra condição? É que a tensão máxima no solo seja menor do que a tensão admissível, que é 200 kPa. Então vamos lá. A sapata ficou com as dimensões mínimas dela, 1,45 por 1,60. Então a gente calcula agora as características geométricas do retângulo, né, de transferência de carga para o solo, que é um retângulo de 1,45 por 1,60. Então temos uma área de 2,32. Aqui está um momento resistente longitudinal, deu 0,619 metro cúbico, né, que é o BS vezes o AS ao quadrado sobre 6, BH2 sobre 6, né? E aqui no sentido transversal inverte, né? 1,60 vezes 1,45 ao quadrado sobre 6 dá 0,56 metro cúbico. Com isso a gente pode calcular as tensões, né? Usando o que? Como está todo mundo comprimido, usa as expressões da resistência dos materiais. Então sigma 1, né, que é a tensão máxima, né, que é essa aqui, vale quanto? Vale a contribuição do esforço normal mais as parcelas dos momentos fletores, tá certo? E o sigma mínimo, né, que é o sigma 4, vai ser o P sobre A menos as contribuições. No caso aqui, os momentos estão aliviando as tensões no ponto 4, né, que é esse ponto aqui, tá? Sigma 1 máximo vai estar aqui, o sigma 4, que é o mínimo, vai estar nessa quina aqui da seção. Então vamos lá. Então já calculamos as características geométricas. Então o sigma máximo vai ser 600, 232, que é a área, 90, 0,619, 60,
dividido por 0,56, soma tudo, deu 511,11 kPa, tá? Então ele está bem maior do que a tensão admissível, né? A tensão admissível é 200 e está 511. E quanto é que é a tensão mínima? Então, de novo, 600 por 232, e os outros fatores são iguais, mas entram com sinal negativo. Então, deu 6,13 kPa. Está próximo de zero, mas é maior do que zero ainda, né? Indicando que, de fato, a sapata está totalmente comprimida. A área, né? A área de contato com o solo está totalmente comprimida. Mas não atende, né, ao critério da tensão admissível máxima. Significa que a gente tem que aumentar as dimensões da sapata. Tá? Então isso pode ser feito lá por tentativas e depois nós vamos mostrar como isso pode ser feito lá com o uso da planilha, né? E aqui vamos pegar um valor de AS que seria numa tentativa aqui 2,35 e o BS igual a 2,20. Estamos mantendo aquela relação, né, entre o AS e o BS de 0,15, tá? Então nós temos o A igual a 5,17 metro quadrado, o WL 2.025 metro cúbico e o WT 1.896 metro cúbico, tá? O A, o WL e o WT, tá? Para essa tentativa aí. O que é que acontece? Vamos lá. Calculando então agora as tensões do prisma de tensões, né, que seria o sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, nós temos o seguinte, né, o sigma 1, que é o máximo, 600, dividido agora pela nova área, o 90, que é o momento longitudinal dividido pelo novo WL, e o 60, que é o momento transversal dividido pelo novo WT, deu 192,15 kPa. Beleza, né? Por quê? Porque está menor do que 200 kPa, que é a tensão admissível do solo. Então está atendido. Aqui foram calculadas as outras tensões, utilizando essas expressões aqui, né, da resistência dos materiais. E os valores foram 128,85 no ponto 2, né, 103,26 aqui no ponto 3, tá? E 39,96, que é a tensão menor aqui no bordo 4. Ok? Então está validada, né, as dimensões do retângulo da sapata, tá? Porque a tensão admissível, a tensão máxima é menor do que a tensão admissível e está próxima da tensão admissível, né? Então está no limite realmente do dimensionamento, né, correto da fundação. Bom, agora vamos ver a altura da sapata. A altura da sapata é governada por quê? Primeiro, pelo aquele critério de sapata rígida, né? Então eu tenho que ter o AS menos AP sobre 3, é o valor mínimo da minha altura. Então 2,35, que é o AS, menos 0,40 do AP dividido por 3 dá 0,65. Então a minha altura mínima da sapata para atender a condição de sapata rígida é 0,65. Eu nem vou precisar verificar essa condição de sapata rígida na outra direção, né? Que seria necessário se eu tivesse não obedecido a retangularidade, mas como está obedecida a retangularidade, eu sei que o BS menos o BP vai dar a mesma diferença aqui em cima. Então, se eu testar na outra direção, também vai dar 0,65, né? A vantagem de usar a mesma retangularidade do pilar é exatamente essa, né? Que eu tenho a condição de sapata rígida já atendida nas duas direções. Bom, então agora eu preciso desse 0,65. Como que eu vou distribuir, né? Porque eu tenho uma parte aqui que é o rodapé da sapata, que é retangular, a altura onde eu vou colocar a forma, né? E depois eu tenho aqui a parte tronco piramidal, que não tem forma, né? Então, para não ter forma, é preciso que esse ângulo aqui, né, com a horizontal dessa inclinação aqui, seja menor do que 25 graus para poder concretar sem forma. Então, com isso a gente acha o H2 máximo, que vai ser o AS menos o AC. O AC agora é a largura do colarinho, como a gente falou, é sempre a dimensão do pilar mais 10 centímetros, né, porque vai 5 centímetros aqui de cada lado. Então, essa diferença sobre 2, a gente fica com essa distância horizontal aqui, né, com essa distância daqui para cá, né, a projeção aqui desse ponto, então daqui para cá, e multiplica pela tangente de 25 para ter essa altura, altura máxima H2. Feitas as contas aqui, a gente encontra 0,43, tá? Seria a altura máxima. Então, legal a gente
usa 0,40, né? O limite seria 0,43 na máxima. E aí sobra para a nossa base aqui 0,25. Normalmente não se toma um valor menor do que 20 centímetros aqui para o H1, tá certo? Então aqui faz o concreto de regularização tradicional. Então todas as dimensões da sapata estão perfeitamente definidas agora aí, tá? Tanto com H1 e com H2, ok? Muito bem. Agora vamos discutir a armadura, né? Armadura longitudinal. Então a armadura longitudinal é um problema de flexão, né? Nós temos que calcular o momento numa seção de referência. Onde é que fica essa seção de referência? Vai passar aqui a 0,15, né, da face do pilar. Isso que a gente tinha comentado aqui, né? E explicamos porque, né, que vem também esse 0,15, né? Essa flexão aqui, exatamente, está definido aqui 0,15 e o momento longitudinal, né, que a gente vai ter que calcular aqui agora, ok? Na verdade, então nós temos o prisma de tensões e vamos ter que calcular, né, o momento gerado na seção de referência, que é essa seção que a gente está vendo aqui, né, passando a 0,15 da face do pilar, o momento produzido nessa seção pelas tensões que estão dentro dessa parte aqui do prisma, né, que vai dessa seção aqui, que é definida aqui, até a face mais carregada, que é a face 1, 2 aqui da minha sapata. Então tenho que integrar, né, os momentos gerados por essas tensões, essas forças, né, que estão aqui dentro desse volume aqui, né? Seria o momento na face do pilar. Pois bem, esse volume, né, esse momento, como é que ele é calculado, né? Então a gente pega a seção, uma seção transversal aqui, passando pelo meio da sapata, que vai gerar esse diagrama trapezoidal aqui, né? Então, por exemplo, quem é esse sigma A aqui? Vai ser a média do sigma 1 e do sigma 2, né? Quem é o sigma B? Vai ser a média do sigma 3 com o sigma 4, como a gente explicou. Tá certo? Então, lá aqui no nosso caso, a gente vai calcular então o x1, o x2, o sigma A, o sigma B e o sigma C, tá certo? O x1 vai ser quem, né? Que seria a distância aqui. Então vai ser essa distância da face do pilar até a face da sapata. Quanto é que vale? É o AS menos o B do pilar dividido por 2, né? Então é 2,35 menos 0,40 sobre 2. Mais quem? Mais 0,15 do A do pilar, né? Que é essa expressão que a gente tinha visto aqui lá na parte teórica. Tá certo? E aí, resulta exatamente em quanto? Em 1,035, que é o valor desse x1, que vai me dar, ou determinar aqui, né, a posição da seção de referência, onde a gente vai calcular o momento. Quem é o x2? É a diferença, né, da largura total, AS menos x1. É 2,35 menos 1,035, dá 1,315. Quem vai ser então a tensão aqui, sigma C, nesse ponto, né, da seção de referência? É só escrever a equação dessa reta. Então vai ser assim, antes a gente tem que calcular, o sigma A, né, e o sigma B. Quem vai ser o sigma A? Como a gente já viu, vai ser a média entre o sigma 1, né, e o sigma 2, tá? Então é isso que está feito aqui. Média entre o sigma 1 e o sigma 2. E já estamos multiplicando por 1,4 para obter a tensão já no estado limite útil, tá? Nós vamos majorar já essas tensões, porque o objetivo aqui do cálculo é depois a determinação da armadura. Então o sigma A tem esse valor. Quem vai ser o sigma B? Vai ser agora nesse ponto aqui, né? O sigma B é a média entre o sigma 3 e o sigma 4, tá certo?
a média entre o sigma 3 e o sigma 4 desse prisma de tensões, né? Então é isso que está colocado aqui, ó. Sigma 3 mais sigma 4 sobre 2 já vezes 1,4, porque é o estado limite último. Então vai ser 100, isso aqui já é um valor de cálculo, né? 100,25. Depois, para calcular o sigma C, né? Voltando aqui um pouco, para calcular o sigma C, a gente vai na equação dessa reta. Então acha quem é o coeficiente angular, o sigma A menos sigma B dividido por esse comprimento, né? Vezes essa distância daqui para cá, mais o valor de sigma B. É exatamente isso que está colocado aqui, né? Então aqui, ó, sigma A menos sigma B dividido por 2,35, vezes 1,315, que é o x2, mais o sigma B, encontra a tensão de 169,89. Então com isso eu tenho agora o sigma A, o sigma B e o sigma C, tá? Mas na verdade o que é que vai me interessar mesmo aqui? É só o sigma A e o sigma C, né? O sigma A e o sigma C, ok? Já foram determinados, né? E aí eles vêm para cá, para esse diagrama, para eu achar o momento longitudinal, né? Então aquela história que a gente viu no vídeo teórico, né? Divide esse diagrama trapezoidal, né? Esse diagrama trapezoidal é exatamente esse que a gente está vendo aqui agora em 3D aqui, né? E a gente divide ele numa parte triangular e numa parte retangular, né? Como a gente viu aqui então nós teríamos essa situação, tá? Diagrama de tensões. E aí nós vamos calcular o momento, né, proveniente da área retangular e da área trapezoidal e da área triangular, né? Que é essas expressões aqui também que a gente viu na aula teórica, né? Delta sigma e tal, etc. É a contribuição do retângulo e a contribuição aqui da parte triangular. Perfeito? Então, feitas as contas aqui, ó, nós chegamos aqui com essa tensão aqui do diagrama retangular, deu 169,89, a parcela da parte retangular, né? E aqui a parcela da parte triangular. Então, soma, isso daria o momento desse diagrama aqui. Só que eu tenho que multiplicar por 2,20, né? Que é a dimensão da minha sapata, né? Porque eu estou pegando um diagrama só aqui nessa seção. E esse diagrama, né? Ele se reproduz ao longo dessa largura aqui. Tá? Você vai perguntar, mas por que ele se reproduz, né? Ao longo dessa largura? Isso a gente viu na parte teórica, né? Que esses diagramas aqui variam, né? De 1 para 2, né? Se a gente olhar aqui para o diagrama real, né? Você vai ver que se eu fizer várias seções aqui, esse diagrama vai ser diferente. E por que a gente está integrando só esse, né? A gente viu lá na parte teórica. Porque cada diagrama desse aqui transversal pode ser decomposto num diagrama que seria a tensão média, que é esse aqui, mais um outro diagrama que se anula, tá? Que não dá momento nessa direção. Então sempre vai ficar somente este diagrama aqui para cá, um diagrama com a tensão média, né? Para cada seção transversal que a gente passar aqui. Então o que é que a gente faz? Se acontece isso, a gente só calcula o momento devido a essa área aqui e ele vai se repetir para os outros, então multiplica logo por essa largura que é o BNCS, que é 2,20, né? Foi isso que a gente explicou também na parte teórica e aqui está reproduzindo. Então por isso que aparece esse 2,20 aqui, né? Multiplicando para chegarmos ao momento de flexão, que deu aqui 243,25, né? Estamos falando desse 2,20 que aparece aqui. Bom, então esse momento ele vai ser resistido por qual seção, né? Essa outra questão aqui também vai ser resistido por uma seção retangular de altura igual à altura da sapata, tá? Que seria 65 centímetros, né? E qual é a largura? A largura vai ser 25 centímetros. Por que é 25 centímetros, né? Essa largura? Ela é a largura do pilar, né? Aqui, ó, que o momento é nesse sentido, em torno dessa seção aqui, né? Então a seção resistente, na verdade, seria uma seção trapezoidal. Mas a parte comprimida, que é a parte superior aqui, vai chegar junto ao pilar, né?
ele tem que largura? Ele tem a largura do pilar, por isso que é 0,25, tá? Quando for o momento transversal na outra direção, o que é que vai acontecer? A área comprimida também vai ser trapezoidal, né? Mas a menor largura desse trapézio é exatamente a outra dimensão do pilar, que é o 0,40. Mas para o momento longitudinal, vale aqui o B do pilar, que é 0,25, né? Então por isso que foi colocado aqui a seção resistente 25 pela altura da sapata. E a altura útil a gente tira 5 centímetros sempre aqui. Então dá 65 menos 5 fica 60 centímetros. Então esse é o momento longitudinal, que é 243,25 kN vezes metro. Isso é uma flexão simples, tá? E aí você acha quanto é a armadura, tá? Considerando lá, que já foi dito, o FCK, né, de 25 megapascal. Então isso dá uma armadura de 10,34 centímetros quadrados, né, que pode ser 14 ferro de 10, né? A gente sabe que o ferro de 10 milímetros é 0,79 centímetro quadrado, a área dele, né? Então se a gente pegar 0,79 vezes 14, tá? Dá 11,06, que atende aqui perfeitamente a nossa armadura aqui. Ok? Prosseguindo então. Então agora vamos examinar na outra direção, na direção transversal. Então o mesmo raciocínio, a mesma sequência. A seção de referência vai passar a 0,15 do B do pilar aqui agora nessa seção aqui, tá? Tá passando nessa seção, X1 e X2. Então tem 2,20 aqui, tá? Então quem é o X1? É 2,20 menos 0,25, que é essa largura do pilar, dividido por 2. Então estou nessa face, dessa face até aqui, mais 0,15 do B do pilar, mais 0,15 de 25. Então dá 1,01 X1. O X2 agora vai ser 2,20, que é a dimensão total, né? Menos 1,01, que é o X1. Então dá 1,19. Então X1 e X2 estão conhecidos. Com X1 e X2, né? Dá pra gente achar agora quem é a tensão justamente nessa linha aqui, né? Que é a linha da seção de referência, onde nós vamos calcular os momentos. O que acontece agora? O sigma A, pessoal, vai estar aqui, nesse pontinho aqui, tá? Ok? Porque vai ficar então na média entre o sigma 1 e o sigma 3, tá? E quem é o sigma B? O sigma B vai estar desse lado agora aqui. Tanto vai ser a média do 2 com 4. Então esse está calculado aqui, ó. O sigma A é 1 com 3, já majorado aqui do coeficiente do estado limite último, né? Coeficiente de majoração. E a outra é o sigma 2 e o sigma 4. Então tem a tensão A e B. Tá? Para achar o C, né, que seria a tensão justamente aqui nesse ponto, usa de novo a equação da reta, que sigma A menos sigma B, dividido por 2,20 agora, vezes 1,19, que é o X2, tá? Mais o sigma B, né? Estamos usando de novo, né, esse diagrama aqui, né? Para achar quem é exatamente essa equação aqui, né? Para achar quem é o sigma C, tá? Que atenção nesse ponto aqui. Só que agora está no sentido transversal, né? Estamos agora com uma seção nesse sentido aqui agora. Muito bem. Complementando então aqui os cálculos, sigma C deu 166, 166 kPa. E aí agora monta de novo o diagrama, né, de seção trecho retangular e trecho triangular, para calcular o MTD, que é o momento transversal, tá? Então esse momento transversal segue de novo aquela formulação aqui, né, em função do sigma C e do delta sigma. E no caso agora a integração se dá, nesse sentido aqui agora, né? Eu vou multiplicar pelo comprimento, que é o AS aqui, que vai ser 2,35. Então por isso, ó, no final aparece aqui a multiplicação por 2,35, tá? Como tá aqui. O momento deu 232, vai aparecer aqui novamente na próxima página aqui, 232,71, tá? É o momento. E agora, a seção resistente nova, né, vai ser 40, né, por 65, e a altura útil aqui é 60.
E aqui seria o momento de cálculo, né? Que a gente colocou lá. 40 por 60. Tá aqui esse momento de 232,71. Então, de novo, é um problema de flexão simples. A armadura deu 9,45 centímetros quadrados. Deu 13 ferros de 10, né? Então, 13 vezes 0,79 dá 10,27, tá? Dá 10,27 centímetros quadrados. Qual é o detalhamento então dessa armadura, né? Qual é o detalhamento então dessa armadura? Então nós ficamos com 14 barras de 10 milímetros no sentido longitudinal e 13 barras também de 10 milímetros no sentido longitudinal, no transversal, né? Lá no fundo da sapata, como a gente está vendo aqui, tá? Uma malha, né? Inferior. Quanto que é esse espaçamento aqui de 16,3, tá? 16, como é que achou esse espaçamento de 16,3? Ora, aqui eu tenho 2,20, tá? Vamos lá. Eu tenho o 2,20, que seria 220, vamos fazer em centímetro, tá? Na nossa calculadorazinha aqui, né? 220. Tira 4 centímetros de cada lado, que é o comprimento, então tira 8 centímetros no total. São quantas barras? São 14, né? Então são quantos espaçamentos? 13. Dividido por 13, espaçamentos iguais, dá 16,3, que é o que foi colocado aqui, né? Espaçamentos iguais. Na outra direção, quanto é que é isso aqui? 2,30, né? 2,30? 2,35, né? Nessa dimensão aqui. 2,35. Então seria 235 menos 8, 4 e 4, dá 227, tá? Dividido por quanto? Por 12, porque são 13 barras. 12 divide, deu 18,9, tá? Então deu 18,9 os centímetros, né? O espaçamento entre eles. Ok? Seria 18,9. Bom, então o resto do detalhamento aqui é sacar os ferros aqui, né? Quanto é o comprimento aqui? O comprimento vai ser o 235 menos 8 centímetros, dá 227, tá? O ferro de 10 dá um gancho de 10 centímetros aqui, tá? 10 centímetros também na outra direção, N2 também é um ferro de 10. Aqui é 220, tira 8, fica 212, né? Então o ferro tem 212, mais 10, 232 seria o comprimento total. Então aqui tem a apresentação do detalhamento em planta e aqui uma elevação mostrando aqui a disposição, né? O desenho aí. Pode ser até que tenha mais ferros aqui, né? Que é um desenho meramente esquemático aqui. Vamos ver quanto é que fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem um pouco mais, porque não foi respeitado aqui. É mais esquemático aqui. 13 barras, N2, né? Que seria na outra direção, que é esse desenho aqui. Ok? Então o exercício está resolvido numericamente. Agora vamos ver aqui a planilha, né? Existe essa planilha que vocês têm acesso aí, que essa planilha chama-se sapata, tá? Rígida isolada. Ela permite carga excêntrica, tá? Como a gente vai ver. E vamos ver como é que a gente resolveria, né? Para esse caso aqui do exercício que a gente estava vendo, né? Voltando aqui, seria... a situação inicial era um pilar com carga de 600, um momento longitudinal de 90 e um momento transversal de 60. Então, ver como é que a gente resolveria isso aqui na planilha, tá? Vamos lá. Na planilha, a gente pegaria o seguinte: a primeira coisa da planilha aqui, então, é sapata rígida isolada. O nome dessa planilha tá sapata com carga excêntrica, tá? Isso está disponível lá no site do DSCC. Então tem FCK 25, né? E aqui tem todas as figurinhas, né? Falando e comentando aqui também os critérios, né? De projeto, a seção aqui de referência, dimensionamento da flexão, os pontos aqui, como a gente adotou também aqui, os vértices, tudo direitinho conforme o modelo teórico que a gente apresentou. Então vamos lá, vamos dar uma dimensão aqui para a nossa sapata. Tipo assim, eu vou fixar para manter a mesma retangularidade, eu vou trabalhar com BS, né, de 1,30,
e vou fixar, como já está aqui, que a célula do AS, né, vai ser sempre a célula 9, né, que é a do BS, mais 15 centímetros, porque eu garanto a minha retangularidade sempre. Os outros valores que a gente tem aqui é o colarinho 0,50, tá, na direção longitudinal, que é o AC, né? O BC 0,35, 0,25 mais 10, tá? O A do pilar 0,40, tá correto. O B do pilar 0,25, tá? E as alturas aqui eu vou deixar, então vamos marcar já 0,25, né? Bom, 0,25 e 0,40 seriam... no momento não precisa a gente discutir, né? Mas a gente fixaria aqui depois, tá? De forma que a condição de sapata rígida seja atendida, tá? E o beta também seja atendido. Mas no momento nós não vamos nos preocupar com o beta. Vamos nos preocupar aqui agora com a questão de se a seção está totalmente comprimida, né? E se a tensão máxima, né, não é ultrapassada, tá? Então esse quadrinho aqui depois a gente volta para fazer uma análise. Então aqui nós temos o quadrinho das solicitações. Você tem MX, é momento na direção X, quer dizer, na direção longitudinal, portanto seria o ML. O MY é momento na direção Y, que seria, portanto, o MT. Então em serviço, pessoal, que seria os fatores característicos, a gente já viu, tinha 600 aqui de carga vertical, 90 no momento longitudinal e 60 no eixo transversal, tá? Então esses são os momentos, já calculo aqui os momentos de cálculo, etc, tá? Ele calcula aqui umas excentricidades relativas, tá? E aqui embaixo ele vai verificar as tensões nesse primeiro quadrinho aqui, que é da seção totalmente comprimida. Depois, mais na frente, nós vamos usar esse aqui, que é a seção parcialmente comprimida. Mas no caso aqui, nós estamos querendo que a seção seja totalmente comprimida. O que é que a gente está vendo aqui? Nós temos sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. Então, atenção aqui para o sigma 4, né? Está até amarelinho aqui, que é a tensão mínima. A gente está vendo que com aquelas dimensões, a tensão mínima não é respeitada, né? E a tensão máxima nem se fala, está muito maior do que a tensão admissível. Vamos fazer então uma pesquisa, né? Por isso que a planilha é interessante, que a gente pode fazer aquela história do atingir meta, né? Vamos fazer que valor de BS então, né? Que é o que a gente está deixando como variável, que o AS vai ser sempre o BS mais 0,15. Que valor de BS a gente precisaria para que essa tensão seja nula, que é a condição de estar na linha do núcleo central de inércia. Então a gente faz aqui o atingir meta, né? Então o que é que eu quero? Eu quero que essa tensão aqui vá para zero, tá? Alternando que célula? Alternando a célula BS, tá? Alternando a célula BS. E aí mando resolver. Aí ele encontrou justamente um BS igual a 1,41, né? Que foi aquele BS que a gente encontrou lá no nosso exercício, chegando na equação do segundo grau, né? Então, o BS é 1,41, o AS seria 1,46. Você vai aqui nas tensões exatamente, ó, foi atendido o critério. Zero, mas só que a tensão aqui está muito elevada. Lá no exercício, né, a gente arredondou, a gente colocou para 1,45, ficou aquela solução 1,45 por 1,60. Foi a primeira tentativa que a gente fez. O que é que está acontecendo? Ó? Exatamente o que a gente encontrou lá, né? 511 para tensão máxima, tá? A gente pode até ver aqui, ó, voltar um pouquinho aqui. A gente encontrou essa tensão ali na nossa primeira tentativa aqui. Aqui já é a segunda, né? Na primeira tentativa, exatamente, ó, 511, 6,13, né? Que é o que está na planilha aqui, né? 511, 6,13. Então a gente está vendo que não atende, tá? Tá vendo que não atende aonde? Não atende aqui na tensão máxima. Aí agora vamos continuar usando a planilha de forma também inteligente aqui, né? Racional, usando o atingir meta. O que é que eu quero agora? Eu quero que essa tensão, que é a tensão máxima, né? Vá para que valor? Para o valor 200, que é o máximo possível, né? Alternando que célula? De novo aqui o meu BS, tá? Então alternando seria 2,16, tá? Para 2,31. O BS 2,16 e o AS 2,31. O que é que está acontecendo? Deu 200, 133, 106 e 40.
Então tá beleza, porque a tensão máxima foi atendida, é menor do que a tensão admissível, né? E a tensão mínima 40, então está folgado aqui, então os critérios de tensão no solo estão satisfeitos. Mas aí a gente arredondou, né? A gente não usou 2,16, a gente foi para 2,20 aqui, tá? E deu 2,35 na outra dimensão. Foi as dimensões finais que a gente achou para a sapata, tá? E aí, pessoal, a gente vai verificar aqui, ó, agora sim, depois que a gente chegou às dimensões da sapata, pode olhar lá, né? Deu uma melhorada aqui nas tensões, 192,15 foi o valor máximo, 39,96, né? Foi esse valor que a gente usou quando fez essa tentativa aqui, né? Exatamente, com essa tentativa, a máxima 192,15, 39,96, que é exatamente o que a gente está vendo aqui na planilha. Então essa é a solução final que foi adotada. Muito bem. Agora vamos fixar as alturas, né, da sapata. Então se a gente coloca aqui, por exemplo, fazer aquele teste, a gente viu que vale 0,43 era o máximo. Se a gente usar 0,45 para o H2, o que é que vai acontecer? Ó, o beta vai ser maior do que 25,96. Aqui também eu poderia fazer, né? Qual é o valor máximo de beta, fazer beta igual a 25 para saber quanto é o valor aqui, que foi o que a gente achou lá, 0,43, né? Então acabamos adotando, e eu aqui tenho a condição de sapata rígida também, né? Se eu colocar uma sapata mais baixa aqui, ó, vamos colocar aqui 0,20, que é o mínimo, né? Com 0,20 aqui de altura 2, uma sapata de 40 centímetros, não atende a condição de sapata rígida, tá? Não atende a condição de sapata rígida. Então, vamos lá. A gente já viu, deu o H1 0,25, foi o que a gente adotou, com 0,40, né, para o H2, tá? Então, atendeu a condição de sapata rígida e o beta está 23, menor do que 25. Portanto, do ponto de vista geométrico, está resolvido o problema da sapata. Bom, aí agora com esses valores, pessoal, automaticamente você vai no quadro, agora você está no item C, né? Então aqui é a seção totalmente comprimida. Esses outros quadrinhos aqui nós vamos usar quando formos discutir a questão da sapata parcialmente comprimida, a seção parcialmente comprimida. Aqui você tem outras coisas, tensões no solo, considerando a situação de estado limite último, aparece aqui para a seção totalmente comprimida, tá? E agora vem o outro item que é o dimensionamento da sapata flexão, tá? Então a planilha apresenta quem é o sigma A, quem é o sigma B, quem é o sigma C, aquele x1, aquele x2, calcula o momento, o MLD faz o procedimento exatamente igual, né, a esse que a gente fez aqui, né, no cálculo que a gente apresentou manualmente, né, cálculo sigma A, sigma B, sigma C, né, e depois faz essa conta aqui do momento, tanto no sentido longitudinal como ele faz no sentido transversal. E aqui também ele já resolve, né? Isso aqui é legal também, ele resolve o problema da flexão simples já para você, tá? Tá embutido aqui um solverzinho da flexão simples. Então ele usou MLD 243,25, né? Foi o valor final que a gente também encontrou. Aí ele já resolveu aqui a flexão simples, achou 10,34 centímetros quadrados, que foi também exatamente, né, o que a gente tinha visto aqui. E aqui na própria planilha você pode discutir o que você quer fazer, né? Se você botar uma bitola, né, de 8 mm, adotar uma bitola de 8 mm, ela vai te informar aqui, ó, seriam 21 barras com espaçamento de 10,6, tá? É uma outra opção de detalhamento, tá? Esses espaçamentos, o ideal é que eles fiquem entre 10 e 20 no máximo, tá? Ok? Então essa seria viável também, né? 21 barras de 8 mm. Ou adotando o que a gente fez de 10 mm, nós adotamos 14 barras, né, de 10 mm com espaçamento de 16,3. Na direção transversal faz a mesma coisa, né? Como a gente fez. O sigma A, o sigma B, o sigma C, x1, x2, o momento transversal, né, 232,71, foi o que a gente também trabalhou aqui no sentido transversal, né, 232,71, com 9,45 e 13 barras de 10 milímetros, né.
Então dá exatamente 9,45, né? Ele resolveu o problema de flexão simples automaticamente aqui. E você escolhe. Se usar as barras de 8 milímetros, seriam 19 barras cada 12,6, tá? Também seria possível, né? Com 10 milímetros, 13 foi o que foi adotado, né? 13 barras de 18,9, 13 barras de 10 milímetros a cada 18,9 foi o que foi adotado. Se usasse ferro de 12,5, então seriam 8 barras a cada 32, aí já ficava um espaçamento muito grande, tá? Então é melhor adotar aqui a solução com 10 milímetros no espaçamento 18,9. Ok? Então foi esse o detalhamento, né, que a gente fez. Já tínhamos apresentado aqui 14 barras numa direção, 13 barras no outro. Então estão vendo, né, que a planilha permite o estudo, né, mais rápido aqui da solução, sempre checando o que precisa ser atendido, né? Condição de sapata rígida, condição para concretar a tronco piramidal, né, sem precisar de forma, né, que tem que ser menor do que 25 graus pelo menos. Depois a sapata está totalmente comprimida, a tensão ser menor do que a tensão admissível, tá? Seria essa as considerações. Então tudo podemos usar aqui, né, sempre para atingir meta, se eu quiser fazer alguma pesquisa aqui. Então por isso que é bem mais vantajoso, né, do que você hoje em dia trabalhar com uma programação desse tipo, com uma planilha desse tipo, do que você ir atrás de soluções analíticas, né, em que você sempre escolhe uma incógnita para achar outra e tal, e aqui não, aqui você pode fazer vários estudos, né, da dimensão da sapata. Eu quero uma sapata que não tenha retangularidade, né, não vai caber o 2,35, né. Aí você pode ajustar valores aqui de forma a atender todos esses critérios, que também será uma solução aceitável. Você vê que ele admite, né, que não tenha retangularidade, não seja respeitada, porque ele verifica tanto na direção X como na direção Y a questão da condição de sapata rígida. Ok, pessoal? Essa planilha vai continuar depois a ser mais utilizada também ainda, né, no caso das seções parcialmente comprimidas, que são os assuntos dos vídeos futuros. Ok?